capítulo 15 do Evangelho de João, e o versículo de número 16. Amém? Capítulo 15, verso 16. Evangelho de João. Quem achou, diga amém. Só 2 ou 3 acharam. Quem achou, diga amém. Melhorou, subiu para uma meia dúzia. Quem achou, diga amém. Já está melhorando. Se você não achou, olhe para o telão, aí você acompanha no telão. Agora vou repetir. Quem achou, diga amém. Agora sim. Então eu vou estar fazendo a leitura. No 3, todos juntos, repete pelo telão, ok? Não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Amém. Pai, eu quero te adorar e te glorificar pela palavra que foi lida nesta noite. Santo Espírito de Deus, nós nos rendemos a Ti. Levamos os nossos pensamentos cativos e depositamos até a cruz do Calvário. E damos toda liberdade para que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Toma, Senhor, os meus lábios e fale através dele ao coração da Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre a escolha de Deus. Nós falamos muito do poder de escolha, mas Deus também tem as suas escolhas. Antes de você ter o poder de escolha, este poder pertence a Deus. Deus escolheu criar o mundo. Ele escolheu por vontade própria criar todas as coisas. Foi uma escolha dele. Deus escolheu o dia e a noite. Tudo que está feito e tudo que foi criado foi uma escolha do Criador. A escolha dele é perfeita. Ele escolheu. Segundo João, foi ele que nos escolheu. Nós usamos aquele termo: eu escolhi estar aqui hoje, eu escolhi servir a Jesus, eu escolhi entregar a minha vida. Mas segundo a eternidade, e Deus trabalha na eternidade, a Bíblia diz que Ele te escolheu. E hoje só está se cumprindo uma escolha dEle. O poder de escolha de Deus é tremendo. Ele escolheu tanto em te abençoar, como você estar aqui nesta noite. Você está aqui porque isso é uma escolha de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida, porque isso foi uma escolha de Deus. E isso é interessante. E a Bíblia diz que Deus, Ele escolhe quem Ele quer. E eu quero dizer uma coisa: você é um escolhido de Deus. Não lute contra isso. Não lute contra as escolhas de Deus. Deus, Ele sabe escolher. Ele escolheu estar aqui hoje, juntamente com você. Deus está aqui, sim ou não? A Bíblia diz: onde está 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Ele está aqui. Sabe por que Ele está aqui? Porque Ele escolheu estar aqui. Isso é maravilhoso, é o poder da escolha. Eu quero, em cima disso, falar um pouco da escolha de Deus. Deus escolheu um povo. Desde o início do princípio de todas as coisas, Deus escolheu um povo. A Bíblia diz que Deus levantou uma nação chamada Israel. É um povo que Deus escolheu. Um povo que Ele foi ajuntando do deserto.
E esse povo, então, ele ajuntou no coração do Egito, na terra de Gozém. E esse povo foi estabelecido como a nação de Israel. A Bíblia diz que após a morte do faraó, amigo de José, a Bíblia diz que uma grande opressão se levantou no Egito. E o povo do Egito se levantou contra a nação de Israel. Então Israel perdeu toda a liberdade, todo o conforto que tinha no Egito, e passou a ser um povo perseguido e escravizado. Um povo que agora tem que construir os tijolos para que possa construir as pirâmides. Então é um povo que estava dentro do Egito e que virou cativo ou prisioneiros do Egito. A Bíblia diz que Deus olhava, e olha como isso é interessante. A Bíblia diz que um dia Deus chamou Moisés e disse assim: Moisés, desce no Egito, porque o gemido do meu povo tem chegado diante de mim. Deus conhece até o gemido do seu povo. Deus conhece a dor do seu povo. Deus conhece o dia, a noite, o sentar, o levantar do seu povo. E tudo que o seu povo passa é conhecido por Deus. A Bíblia diz que Deus levantou sim Moisés como um grande libertador. E Moisés fez então tudo que Deus designou que ele fizesse. E a Bíblia diz que Moisés era um escolhido de Deus. Moisés foi levantado, foi escolhido para um grande propósito. E a Bíblia diz que então Moisés tirou o povo, tirou a nação. Porque Deus escolheu aquele povo para ser um povo abençoado, não para ser um povo escravo. Deus não chamou Israel para que Israel fosse escravo. Pelo contrário, Deus o chamou para que Israel fosse a nação que representasse Deus na terra. Quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus deu a lei a Moisés, dizendo: olha, essas leis irão reger o meu povo. Eu estou dando as leis que eles devem seguir. Eu quero ser o Deus deles, e eles precisam me seguir. E a Bíblia diz então que Israel foi um povo eleito, um povo escolhido. Só que Israel nunca soube valorizar muito bem, vamos dizer assim, essa escolha de Deus. Israel valorizava mais uma liderança humana do que a liderança de Deus. A Bíblia diz que toda vez que faltava uma liderança a Israel, Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, e isso fica muito bem claro no livro de Juízes. Se você pegar os capítulos, você vai ver que é comum o início do capítulo dizer assim: olha, e novamente Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor os entregou na mão dos seus inimigos. Por quê? Porque o livro de Juízes foi o período que Israel não tinha um representante fixo e legal. Quando teve a morte de Josué, ninguém mais se levantou como rei ou como profeta para guiar aquele povo. Então Deus levantou juízes, até o dia que Deus levanta Samuel. Só que por que Deus levanta Samuel? Porque a Bíblia diz que Israel estava vivendo uma decadência, olha bem, uma decadência espiritual. A Bíblia diz que o sacerdote Eli, que praticava os sacrifícios em Israel, já não estava mais sendo zeloso pela obra de Deus. E a Bíblia diz que os filhos dele, que se chamam Ofni e Finéias, pegava do sacrifício do templo e comia à porta do templo, e também ficava com as mulheres à porta do templo. E a Bíblia diz que por várias vezes Deus levantou profetas, Deus levantou homens para dizer para Eli: Eli, olha a tua casa, olha como estão os teus filhos, olha como está a obra do Senhor. E a Bíblia diz que Eli já não tinha mais pulso ou punho para dirigir
ou dar seguimento naquilo que Deus confiara e que Deus o escolheu para fazer. Então a Bíblia diz que Deus, através da história, a história vocês conhecem, eu não quero me atar muito nela, eu quero chegar no ponto que eu quero falar com você daqui a pouquinho. A Bíblia diz então que Ana era uma mulher estéril, não podia gerar filhos. A Ana faz um voto com o Senhor, e a Bíblia diz então que Ana, ela fica grávida, e ela gera, e ela dá luz a um menino chamado Samuel. Samuel, ele cresce, quando ele já não carece mais de ser amamentado, ela paga o voto, levando Samuel até o templo, e entregando ele na casa do Senhor. E a Bíblia diz que Deus honrou Ana, e deu mais outros filhos para ela. Samuel, então, ele levantado por Deus, escolhido por Deus. A Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, Deus se apresentou ao menino dizendo: Samuel, Samuel. E a Bíblia diz que Samuel não tinha nenhuma experiência, não tinha nenhum tipo de discernimento, mas ele achou que Eli estava chamando ele. Ele foi até Eli, não uma só vez isso aconteceu, mas por 3 vezes. E Eli, pela primeira, segunda vez, disse assim: olha, volta ao teu quarto, dorme, porque eu não estou te chamando. Mas a terceira vez, aquele homem então percebeu que algo espiritual estava acontecendo. E a Bíblia diz que disse assim: olha, quando isso se repetir novamente, você faz o seguinte, se coloca de pé e responde assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A Bíblia diz então que Deus falou com Samuel. A Bíblia diz que Deus levantou Samuel e colocou Samuel por profeta, colocou Samuel para reger o povo. E a Bíblia diz, veja, que o tempo se passou, mas o povo é escolhido. O povo agora tem um líder. O povo agora está diante de Deus, porque Samuel restaurou o tempo perdido de Eli. E Samuel levantou o altar que estava caído. E agora o povo tem o altar levantado. Agora o povo tem o altar restaurado. Samuel, ele restaurou o altar de Deus. Agora Israel está com o altar levantado. Israel está diante de Deus de pé novamente. Mas uma grande tragédia havia acontecido. Na época de Eli e seus filhos, uma batalha se travou. E a Bíblia diz que nessa batalha os filisteus prevaleceram e levaram a arca do Senhor embora. A Bíblia diz que os 2 filhos de Eli morreram na batalha. E a Bíblia diz que Eli estava sentado numa cadeira. Preste atenção nisso. Quando ele recebeu a resposta do moço, ou seja, a notícia, aliás, do moço que escapou da guerra, e disse assim: olha, nós estávamos na peleja, os seus 2 filhos morreram na guerra, e o pior, a arca de Deus foi levada embora. A Bíblia diz que ele estava na cadeira, ele reclinou a ponto de perder o equilíbrio, caiu, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. A Bíblia diz que a sua nora estava para dar à luz, começou a sentir dores de parto. E a Bíblia diz que a criança nasceu e ela disse: o nome dessa criança será Icabô. Foi-se embora a glória de Deus. Então Samuel está restaurando todas as coisas. Porém, a Bíblia diz que Samuel já está velho. E olha como que o povo é. O povo começa a pressionar a Samuel, querendo uma nova liderança. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: como é bom entender o que Deus está fazendo. Porque quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós queremos aquilo que sacia a nossa vontade ou aquilo que imaginamos. Você já quis algo do teu jeito? Eu quero assim, tem que ser assim, tem que acontecer assim, tem que ser feito assim. Isso é a mesma coisa de dizer para Deus o que Ele tem que fazer. E eu posso dizer uma coisa para você: Deus é perfeito no agir dEle. Deus é perfeito. O povo começou a cobrar Deus, através de Samuel, dizendo: Samuel, nós queremos um rei, como as demais nações.
Nós queremos um rei como as demais nações. Olha, o rei que eles têm é um rei poderoso, um rei de guerra, um rei forte. E nós não temos isso. Agora, olha o valor que o povo estava dando. O povo estava valorizando um rei de uma nação pagã e esquecendo que quem reinava sobre eles era o Deus criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que Samuel ficou tão triste, que Deus precisou falar com Samuel. Deus chamou Samuel e disse: Samuel, por que abate o teu coração? Não foste você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Não é a você. Eles estão rejeitando a mim. Porque eu, acima da sua vida, estou no trono. E eles não perceberam que eu levanto homens e coloco na liderança, mas acima desses homens, eu sempre estarei eternamente, porque os mesmos que eu coloco, eu removo. É como se Deus estivesse falando com Samuel, dizendo assim: olha a história. Moisés passou, Abraão passou, Jacó passou, José passou, Gideão passou, Débora passou, Sansão passou, Josué passou. Agora é você, mas daqui a pouquinho você também vai passar. Mas eu, Senhor, que sou eterno, sempre estarei sobre a liderança do meu povo. E eles não estão entendendo isso, eles não compreendem isso. Então não abate o vosso coração. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a minha liderança. Mas eu darei o que eles estão pedindo. Fique tranquilo, eu darei a eles o que eles estão pedindo. E a Bíblia diz então que um dia Deus estabelece um homem agora como rei chamado Saul. Porque era um homem que Deus colocou, que tinha as características que o povo pediu. Homem forte, grande. Porém, era um homem que não tinha temor e nem obediência. A Bíblia diz que a nação padece. A Bíblia diz que a nação entra em conflito novamente. E tudo que Saul não poderia fazer, ele fez. E a Bíblia diz que agora uma batalha está travada. Uma batalha está travada. Os filisteus estão contra Israel. E Israel está acuado. O rei que eles tanto pediram não desce para a batalha. E a nação está em declínio. Mas olha o que Deus diz no capítulo 16 da primeira carta de Samuel. Até quando tu terás dó de Saul, havendo eu já o rejeitado? Levanta-te agora, enche o teu vaso de azeite, e vai à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos, eu tenho escolhido um, para reinar sobre Israel. Eu vejo novamente a escolha de Deus. A Bíblia diz que Samuel cumpriu com o desígnio, encheu o vaso de azeite, foi à casa de Jessé, e vocês já conhecem a história. Quando chegou na casa de Jessé, ele deu a grande notícia para aquele pai de família. Ele chegou para Jessé e disse assim: olha, eu vim na tua casa, porque entre os teus filhos, Deus escolheu um que será rei em Israel. Queridos, que notícia, que privilégio. Imagina Deus chegando através de um profeta dentro da tua casa e dizendo assim: olha,
eu vim aqui hoje, porque entre os teus filhos, Deus levantou e escolheu um que será o presidente da nação. Como você se sentiria? Eu acredito que você se sentiria honrado por Deus. Que você se sentiria honrada por Deus. Amém? Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus escolheu a casa de Jessé para honrar. Eu quero profetizar nesta noite. Levante a sua mão direita como sinal de recebimento da parte de Deus. Só se você crer. Se você não crer, não tem problema. Pode ficar com a sua mão abaixada. Mas se você crer, levanta. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus escolheu a sua vida nesta noite. Deus escolheu a tua casa nesta noite para honrar no meio da geração que você vive. Prepara, porque Deus nesta noite veio para honrar a tua vida e a tua casa. A Bíblia diz, queridos, que aquele homem ele ficou, eu acredito nisso, que aquele homem ele ficou honrado, empolgado e perdido. A Bíblia diz que rapidamente ele disse: preparam-se todos para se apresentar diante do profeta. Querido, eu sou pai, você é pai. Ei, é difícil esquecer um filho. E outra, se é por uma ocasião de honra, com certeza você ia olhar um a um. Abinadab, Eliabe, Samar, só, arruma a gola, arruma aí a vestimenta, penteia esse cabelo, menino. Você ia passar um por um, você ia fazer um pente fino, sim ou não? Eu faria um pente fino. Eu queria ver todos os filhos enfileirados. Eu olharia bem para cada um deles, e se tivesse alguma coisa desalinhada, eu diria: alinha isso, porque você pode ser o escolhido de Deus. Até porque Deus falou que é um de vocês. E eu, como pai, eu perceberia que um estava faltando. Eu ia perceber: opa, peraí, está faltando, cadê Davi? Cadê Davi? Mas você sabe por que ele não percebeu? Porque para ele, Davi era insignificante. A Bíblia diz que Davi era ruivo, da cor do pó da terra. Caim era ruivo. Ruivo, para os judeus, era sinal de desprezo e de maldição. Então, quando nascesse uma pessoa que vinha totalmente contrário à realidade, aquela pessoa era tida como uma pessoa amaldiçoada. E vou te dizer mais: os pais faziam de tudo para que aquela criança sumisse do convívio familiar. Por que você acha que Jessé colocou Davi, o menor, para apacentar ovelhas num campo cheio de predadores? Qual é a possibilidade de uma criança sobreviver a predadores ferozes em busca de alimento em um campo cheio de ovelhas? Ele poderia ter colocado Eliabe, homem de guerra, forte, preparado. Os demais filhos que eram grandes, robustos, fortes. Mas ele colocou Davi lá porque ele poderia dizer o seguinte: se acontecer algo a esse menino, eu não terei culpa. Simplesmente ele estava cuidando de uma tarefa e veio uma besta fera e o tragou. Eu acredito também que Davi não tinha muito lugar à mesa. E vou te dizer por que Davi não tinha muito lugar à mesa. Porque mesa é lugar de comunhão. E a mesa, enquanto está ocorrendo a refeição, é onde todos se olham no rosto, no olho, olho a olho, face a face, e tem o diálogo. O que está acontecendo? Como foi seu dia? Diga para mim, quais são os seus projetos?
E eu acredito que Davi não tinha essa oportunidade, até porque Davi tinha segredos que ninguém sabia, nem o seu próprio pai sabia, porque eu acredito que ele não tinha a oportunidade de manifestar o ocorrido da sua vida. Então imagina o crescimento dentro da casa, com os demais irmãos, e quem tem irmão sabe do que eu estou falando, porque existe a brincadeira, a tiração de sarro, os apelidos. E eu acredito que Davi então era sempre o rejeitado, deixado de lado, e ainda não fazia parte do contexto familiar, e nem dos investimentos do pai. Então era um menino cheio de traumas, era um menino que tinha autoimagem totalmente destruída por aquilo que ele ouvia, tanto da sociedade como dos pais. Aquele menino que não tinha muito o que dar, pelo contrário, só recebia palavras de desprezo. Então ele ficava no campo, e vou te dizer uma coisa, apacentando as ovelhas, e a única coisa que ele sabia fazer era conversar com ovelhas, e ovelha não responde. A Bíblia diz que Moisés saiu da ciência do Egito como príncipe formado na melhor faculdade do Egito. Passou 40 anos falando com ovelha, ficou gago e perdeu a sabedoria. Quando Deus voltou a falar com ele, disse: você vai falar a Faraó. Ele disse: quem sou eu? Eu não sei nem falar. Eu acredito que Davi deveria ter as suas inúmeras dificuldades. Agora, um grande acontecimento está ocorrendo dentro da sua casa, nem sequer ele foi avisado. Você já pensou? Se coloque um pouco no lugar de Davi. Se coloque um pouco, desprezado, sofrendo desprezo, as pessoas zombando, trabalho duro, porque cuidar de ovelha não era um trabalho digno diante de Israel, era um trabalho pesado. Um grande acontecimento está dentro da sua casa, nem sequer foi convocado ou chamado, esquecido no campo. A Bíblia diz que passa-se os filhos de Jessé diante do profeta. O profeta olha para Eliabe e diz: certamente está o homem de Deus, o escolhido de Deus, porque diante dos meus olhos ele é perfeito. Deus olhou e disse: não unge a este, porque você vê o que está diante dos teus olhos, mas eu conheço e vejo o que está no interior e no coração do homem. Eu não vejo como você vê, eu vejo diferente. Passa-se o segundo, também não, e vai e passa-se todos os filhos. E Deus não escolheu nenhum deles. Eu acredito que o profeta olhou e viu a fila dos filhos, e todos passaram, e todos rejeitados, porque não era a escolha de Deus. Eu acredito que uma pergunta no coração do profeta se formou: mas Deus, os filhos passaram todos, e o Senhor não escolheu nenhum. E eu acredito então que Deus disse assim: pergunta para o pai, pergunta para ele, se acabaram-se os mancebos. Jessé, deixa eu te fazer uma pergunta. Todos os seus filhos já passaram, acabou os filhos, você não tem mais nenhum. Eu acredito que aquele pai então começa a olhar, e agora ele é provocado por Deus a fazer a conta exata.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um. Mas ele é novo demais, ele é ruivo, ele é pequeno, ele está lá apacentando as ovelhas. Não importa. Chama ele e manda ele vir. Enquanto ele não chegar, nós não se assentaremos à roda da mesa. Enquanto ele não chegar, nós não se assentaremos à roda da mesa. Um daqueles tiveram que sair correndo. Imagina, chegaram no campo onde Davi, quem sabe assentado debaixo de um pé de árvore, ou quem sabe dando alguma bronca na ovelha, ou pegando alguma ovelha no colo. De repente ele chegou assim: Davi, o pai manda te chamar. Eu? Por quê? Está te chamando. Mas o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa errada? Não. Tem um profeta lá em casa, porque Deus enviou ele, e ele mandou te chamar. Você sabe o que é ter um profeta em casa, como Jessé estava tendo? Porque o profeta, ele é diferente do sacerdote. O sacerdote, ele pega o sacrifício e manda para Deus. Ele oferece a Deus, ele sacrifica a Deus. Agora o profeta não. O profeta, ele pega do trono de Deus, ele pega a mensagem, ele escuta a mensagem do alto e traz para a terra. Então Davi estava sabendo e muito bem ciente que Deus queria fazer algo dentro da casa dele. E Davi sai ao encontro agora do profeta. E a Bíblia diz que quando Davi ele chega na casa do profeta, ele não chegou na casa do seu pai, aliás, ele não chegou lá de intruso. Ele não chegou lá porque ele foi lembrado pelo seu pai. Ele não chegou lá porque ele fazia parte do cenário. Não. Ele só chegou lá porque Deus mandou chamar ele. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje? Eu quero te dizer uma coisa: você só chegou aqui hoje, não foi porque fulano foi te buscar, foi te convidar, foi te chamar, porque isso só foi a ferramenta de Deus. Você chegou aqui hoje porque Deus te chamou na eternidade, Deus te escolheu na eternidade, e hoje Ele te trouxe aqui para dizer que você não é esquecido, você não é esquecida. Você pode até se sentir assim, mas Ele mandou te chamar, porque Ele não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Quem sabe você pode estar se sentindo assim, as lutas estão te fazendo se sentir assim. Você olha para um lado, olha para o outro, e parece que todo mundo te esqueceu, e até mesmo Deus te esqueceu. Quem sabe você está dizendo: Deus, quando o Senhor irá olhar para mim novamente? Parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor me esqueceu, parece que o Senhor não está olhando para mim. Mas Deus, nesta noite, me libera esta palavra: mandei chamá-la, mandei chamá-lo. Enquanto eles não se achegarem, não tem mesa. Você está aqui porque Deus mandou te chamar. E a Bíblia diz que quando Davi chegou, olha que coisa linda. A Bíblia diz, eu acredito assim, que aquela casa, chão de terra, quem sabe aquele corredor, aquele casebre lá no fundo, e Davi vem vindo na sala, aquela reunião, e Davi entra pela porta, e quando Davi se depara com o profeta, e o profeta olha para ele, e o profeta coloca os olhos nele, a Bíblia diz que Deus então brada do céu, e diz assim: unge a vida dele.
Unge a este, pega o azeite, derrame sobre a cabeça dele, porque é ele que eu escolhi, para reger e para estar à frente do meu povo e assumir a cadeira de rei. Querida, você sabe que Davi foi escolhido a fazer pelo seu pai? A simplesmente apacentar ovelhas num campo aonde estava correndo risco de vida. Quem sabe você está ocupando um lugar e esse lugar só te darás perigo, risco de vida, e você ainda não está vivenciando aquilo que você nasceu para vivenciar. Eu quero dizer isso aqui nesta noite. Você pode estar vivendo uma história que não é a história que Deus tem para você. Você pode estar vivendo uma história que a vida impôs a você. Você pode estar vivendo algo que não te traz alegria, que não te traz contentamento, que a tua alma não é feliz. Mas nesta noite eu quero te dizer uma coisa: para viver o que Deus está te chamando a viver, você tem que fazer que nem Davi. Eu deixei as ovelhas lá, eu deixei o estilo de vida lá e vim ver o que Deus quer. Agora Deus está me escolhendo para uma nova tarefa, um novo propósito, uma nova missão. E qual é essa missão? É de poder reger o seu povo. Ele está me colocando como rei dessa nação. E a Bíblia diz que Deus ungiu a Davi. Sabe o que Deus estava dizendo para Davi? Quando todos te esqueceram, eu não me esqueci de você. Quando todos não te deram valor, eu te dei o valor. Quando outros achavam que você não era digno para exercer tarefas importantes, eu dos altos céus te escolhi para uma obra tão nobre na terra, porque eu sou Deus que te escolhi na terra. Que coisa linda! A escolha de Deus na vida de Davi. Eu fico contagiado por Deus, porque Deus estava dizendo para Davi: eu me lembrei de você, e eu te escolhi para uma obra excelente. Levante a tua mão, eu quero profetizar. Oh, aleluia, como é bom ouvir o propósito de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele se lembra de você. Você não está esquecido nem esquecida. E vou te dizer mais: Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele está mudando. Olha bem o que eu estou dizendo: o curso da sua vida. Deus está mudando o curso da sua vida hoje. Deus está mudando o curso da sua. Isso é muito forte. O que Deus está mandando te dizer, Ele está te trazendo para o centro do propósito que Ele te trouxe à existência. Quem sabe até hoje você não viveu isso, porque você ainda não conseguiu entender. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite hoje, porque Ele está te dizendo: eu estou tirando o embaraço, eu estou quebrando os laços, eu estou tirando o que te prende, e eu estou te trazendo ao centro da minha vontade, para viver o propósito para o qual eu te escolhi. Oh, aleluia, aleluia. Isso é forte demais. Entrar no centro da vontade para viver o propósito para o qual eu fui gerado. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, através do profeta, pegou aquele vaso de azeite e derramou. E o mais interessante, que quando aquele óleo acabou de cair na cabeça de Davi, que correu pelo corpo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio e se apoderou. Você sabe o que é se apoderar? É tomar posse, dizendo: a partir de hoje é meu. A partir de hoje faço o que eu quero. A partir de hoje eu faço o que eu quero. É meu, eu faço o que eu quero. Dá um pouquinho, não é meu. Divide comigo, não é meu.
não dou, não divido e não empresto, é meu. Sabe o que Deus está falando comigo? Prepara-te para viver o que você nunca viveu. Deus está se apoderando da tua vida nesta noite. O Espírito Santo te trouxe aqui, está liberando azeite novo, fresco, óleo fresco, anda rastúria, azeite fresco que está descendo do trono, está vindo sobre as nossas cabeças, e o Espírito de Deus está se apoderando da tua vida, está dizendo: a partir de hoje é meu, é meu, é meu. Ele está te tirando da garra do inimigo que tentou te matar, tentou te destruir, te levando a calabouços, a prisões, a fundo de poço, mas o Espírito Santo está te removendo de lá, está dizendo: ele é meu, ela é minha, eu me apodero, não abro mais mão, nem dele, nem dele, nem divido com ninguém, porque ele é meu. Prepara-te para ter sonhos proféticos, prepara-te para ter visões proféticas, prepara-te para ter um nível de relacionamento ao qual você nunca teve. Você vai ficar até assustado, porque você é dele, e para ele são todas as coisas, e ele escolheu a sua vida para se mover nessa terra. Prepara para você estar andando na rua, e quando você estiver andando na rua, Deus vai abrir a tua visão, e você vai ver coisas que você vai ficar atônito, mas não tema. Prepara para quando você estiver no trabalho, e estiver armando cerco contra a tua vida, Deus vai abrir o teu entendimento, e você não vai cair no laço do inimigo. Prepara para quando você estiver andando, ou caminhando, ou no trabalho, ou na escola, começar a ter revelações, e sentir o poder de Deus. Mas pastor, eu estava na rua, me deu vontade de falar em línguas estranhas. Não segure e fale. Eu estava no emprego e me deu vontade de ir ao banheiro e falar em línguas estranhas. Não segure, prepara-te para viver o que você nunca viveu em Deus, porque Ele te escolheu para isso. Deus escolheu para executar um propósito, e Deus ungiu Davi para o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: existem propósitos que é necessário, ou existem processos que é necessário para nos aperfeiçoar. A primeira coisa que Davi passou foi uma grande perseguição. Davi venceu a perseguição porque ele confiou em Deus. Eu quero te dizer que perseguição faz parte. Eu converso com muitas pessoas, e pessoas dizem: pastor, eu estou sendo perseguido no trabalho, eu estou sendo perseguido com os amigos da faculdade, os amigos da escola, e isso tem me deixado muito mal. Deixa eu te dizer uma coisa: olhe para Jesus, porque isso faz parte do processo. Agora eu quero te dizer uma coisa: Davi também foi ungido para derrubar um grande gigante. A Bíblia diz que Davi, ele enfrentou Golias, e a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras no ribeiro e com uma funda foi até Golias e lutou com Golias. A Bíblia diz que com uma pedra arremessada ele acertou a fonte, o gigante caiu. Ele cortou a cabeça, levantou a cabeça de Golias, e a Bíblia diz então que aquele gigante foi destruído. Eu quero te dizer uma coisa: você foi escolhido e você foi ungido. Ungido é ser capacitado para enfrentar os gigantes que surgem no decorrer da caminhada. Agora você tem que entender uma coisa: a unção que está sobre você é a unção que despedaça o jugo, que quebra o jugo. Então todo gigante que se levanta, ele se levanta com aquela imagem dizendo: eu sou tão grande e você é tão pequeno, eu sou forte e você é fraco, eu posso e você não pode. E se você não estiver com os olhos ungidos, como Deus está ungindo nesta noite, você irá olhar para esse gigante e irá se prostrar diante da luta, como aquele rei Saul se prostrou e ficou parado.
Mas eu quero te dizer, Deus te deu autoridade, já te deu a palavra de vitória. Então, se o gigante está na tua frente, se levanta contra esse gigante e diga para ele: você vem com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que me prometeu a minha vitória. E quando você se opor, quando você se levantar, quando você se posicionar e você agir em Deus, Deus fará a parte dele e o gigante irá cair por terra. Agora você precisa. Davi, como ungido, ele também enfrentou e foi vencido pelo pecado. A Bíblia diz que Davi caiu, a Bíblia diz que Davi pecou, cometeu um adultério, cometeu um homicídio. Mas a Bíblia diz que Davi se humilhou. E ele disse: Deus, tira tudo. Remova tudo. Só não tire uma coisa. Não retire o teu espírito da minha vida. Davi sabia que a melhor coisa que ele tinha não era o reino. Davi sabia que a melhor coisa que tinha acontecido a ele não era o palácio. Davi sabia que a melhor coisa que ele tinha não era a fama de rei, ou o poder de ser rei, ou a riqueza de ser rei. Mas Davi sabia que a melhor coisa que ele tinha era a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu quero te dizer que a sua maior riqueza não é o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro, a tua conta no banco. Não, porque tudo isso são bens de consumo e tudo passa, um dia pode se acabar. Mas a tua maior riqueza é o Criador de todas as coisas, podendo habitar dentro de um vaso de barro e dizendo: eu sou contigo. Se você passar pelos rios, eu estarei contigo. Se você passar pela chama, o fogo não arderá em ti, porque eu sou contigo. É um tempo de choro, é um tempo de dificuldade, mas eu quero te dizer: eu estou contigo. Eu te levanto, eu te jogo para cima. Eu digo: levanta a tua cabeça, o gigante vai cair. Você vai passar esse processo e eu estarei do outro lado contigo. A Bíblia diz que Deus o levantou novamente. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. E eu quero te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui porque Ele está te levantando nesta noite. Ele está te levantando. Feche os seus olhos. Eu queria orar por você que ainda não se reconciliou com Jesus, ou que ainda não aceitou a Jesus em seu coração. Eu queria que você desse um sinal com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Você que ainda não se reconciliou, você que ainda não aceitou a Jesus em seu coração. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Deus nesta noite te trouxe aqui porque Ele está te levantando para uma grande obra. Tem alguma pessoa no nosso meio? Quem sabe você, por um motivo ou outro, você distanciou, parou. Mas Deus te trouxe aqui hoje para que você pudesse se reerguer em Deus. Tem alguma pessoa? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Você que ainda não aceitou, você que ainda não se reconciliou com Jesus. Todos aqui já fizeram isso? Amém. Deus te abençoe. Então levante suas mãos aos céus. Eu quero orar por você. Pai, diante da tua presença aqui nós estamos. Deus, aqui estão os teus filhos, que o Senhor elegeu, o Senhor escolheu, o Senhor levantou, para exercer um papel tremendo na face dessa terra, para trazer o teu reino, em meio ao mundo que estamos vivendo. Eu quero te pedir nesta noite, assim como o Senhor ungiu a Davi, venha ungir as nossas vidas nesta noite. Libera o teu óleo fresco sobre a nossa cabeça.
azeite fresco, que venha como a tua palavra diz, que corre pela cabeça, desce pela barba, desce pela orla das vestes, unge toda a nossa vida. E Espírito Santo, nós te damos a plena liberdade a se apoderar de nós, de uma forma que nunca vivemos, de uma forma que nunca sentimos e nunca nos movemos. Vem, Espírito Santo, e faça a tua obra em nós. Faça, abre a nossa mente, abre a nossa visão, abre a audição, para que possamos entender, possamos ver e escutar os teus preceitos. E acima de tudo, sela em nós a tua vontade, sela em nós a tua perfeita vontade, sela em nós aquilo que está na eternidade, o propósito para o qual fomos gerados, o propósito para o qual fomos escolhidos. Venha gerar em nós e trazer a existência nesta noite. Traga a existência nesta noite. Levante as suas mãos. Deus está trazendo a existência para você vivenciar tudo aquilo que Ele liberou na eternidade. Deus está estabelecendo sobre a tua vida hoje, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?